Olá pessoal, aqui é a Glaucia Pereira e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o pânico que as pessoas têm do cálculo de incerteza de medição. Tá? Eu espero que esse vídeo esclareça um pouco o que é a incerteza e deixe vocês um pouco mais calmos na hora de fazer esse cálculo. Vamos lá. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Em todas as visitas que eu tenho feito a laboratórios, no final, um pouquinho antes, um pouquinho depois, sempre vem a pergunta: vem cá, e o tal cálculo de incerteza? Como é que a gente faz? Então, todas as visitas as pessoas demonstram esse pânico, né? Também tenho recebido por e-mail questionamento sobre o cálculo da incerteza. A maioria dos requisitos, dos pedidos de kit, né, que nós temos o kit de documentos pelo site, a grande pergunta é: o kit contempla o cálculo de incerteza? Então, isso vem muito por e-mail. Bom, o kit não contempla, né, o cálculo de incerteza, primeiro, porque se eu fizesse, ia ser um material ou muito genérico, né, que não ia resolver o problema de ninguém, ou muito específico, o que também não é justo, né, com quem compra o kit esperando já o cálculo de incerteza, tá? Mas, por outro lado, eu fiquei na seguinte situação: eu não posso deixar de não comentar sobre o cálculo da incerteza, por mais genérico ou mais específico que seja, tá? Então, esse vídeo, ele tem o objetivo de sanar as principais dúvidas, não necessariamente quanto ao cálculo em si, mas sim o que é incerteza e para que ela serve. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu me coloco no lugar das pessoas que hoje trabalham no laboratório. Né? Quem conhece minha história sabe, eu já fui técnica de laboratório por 3 anos na área de saneamento. Né? E eu tinha uma grande dificuldade com a falta de informação. Era muito raro, isso foi em 2008, 2007, então ainda não se tinha muita informação a respeito da 17025 na internet, e eu sofri muito com essa falta. As pessoas, era simplesmente um murmurinho, não se sabia exatamente, né, como reconhecer todos os requisitos, como interpretar todos os requisitos. E eu passei pela frustração de não conseguir implementar. Né? Na minha época, então, eu saí do laboratório sem conseguir implementar totalmente a ISO e EC 17025. Porém, me aconteceu uma grande chance, uma chance que poucos têm. Né? Eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado específico em qualidade de laboratório. Então, era um mestrado para estudar cada item, cada requisito, né? Saber exatamente por que eles servem, para quê, o que fazer com aquilo, como comprovar, como gerar evidência. E como eu tive essa chance, e eu sei que poucos têm, porque na época eu não era casada, não tinha filhos, então eu pude sair do país e estudar isso. Mas não é todo mundo que tem essa chance. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi e, quem sabe, em relação à incerteza, hoje elas ficam um pouco menores, né? Essas dúvidas fiquem um pouco menores. Bom, vamos lá. Pegando a definição de incerteza, se vocês forem no vocabulário internacional de metrologia, a definição, né, tá aí pra gente, ela é muito vaga para quem não tá acostumado com os termos. Ela parece que você lê, né, e não diz nada, tá? A incerteza, segundo o vocabulário, é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão de valores atribuídos a um mensurando, baseada na informação utilizada. Eu espero que, com o passar dos vídeos que vocês forem vendo, durante a implementação, que esses termos vão ficando um pouquinho mais claros, né? Mas não se assustem, é uma definição com termos bastante técnicos, né? Mas no final, não necessariamente desse vídeo, mas no final da implementação, vocês vão ver o que significa cada termo desse, tá? E para entender isso, eu acho que o principal motivo, né, que as pessoas temem o cálculo de incerteza, é porque falta clareza exatamente do que é a incerteza, né? O que fazer? O que eu faço? Eu pego num livro, eu meço,
eu comparo com o de alguém, eu chuto um valor. Então, como que a gente faz a incerteza? Quando que se faz a incerteza? É todo dia que eu faço a incerteza? É a cada relatório? É a cada padrão? É uma vez no ano? Então, quando que vai fazer a incerteza? Né? E o principal é por que tem que se fazer a incerteza. Para que ela serve? E quando se entende para que a incerteza serve, fica muito mais fácil aceitar a tarefa, né? Encarar os cálculos. Porque a grande dificuldade é essa, tem cálculo e todo mundo tem um certo, todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem um certo receio com a palavra cálculo. Então, realmente, tem que se rever um pouquinho os conceitos básicos de estatística para poder fazer o cálculo. Mas antes disso, tem um medo muito maior do que é simplesmente não saber por que fazer a incerteza. Tá? Primeiro, por que a gente faz? A incerteza ela representa o quê? Em laboratório, a incerteza de medição ela vai representar a qualidade do resultado. Ok? Então, de novo, a incerteza de medição ela representa a qualidade do resultado. Por exemplo, em sistemas de qualidade de segurança do trabalho, tem um indicador de qualidade que é quantos dias aquela empresa está sem acidente de trabalho. Ok? Isso é um indicador. Em resultado, quando se trata de resultado, a incerteza é isso, ela é um indicador de qualidade. Quanto menor a incerteza, melhor é o resultado, com mais qualidade é o resultado. Ok? Então, a incerteza, no final de tudo, ela vai indicar se um laboratório é muito bom ou se ele é muito ruim. O laboratório ou simplesmente o método, tá? Bom, para entrar em por que fazer a incerteza, nós temos aqui os conceitos de precisão e exatidão. Então, como eu disse, é necessário relembrar algumas coisas básicas de matemática e estatística. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, na representação daquele alvo conhecido dos conceitos de precisão e exatidão. Então, aqui nós temos o alvo, tá? E 4 representações, em laranja, amarelo, vermelho e azul. Vamos começar pelo mais simples aqui, que é no vermelhinho, que é no alvo e todo mundo junto. Esse resultado, ele é exato e preciso. Por que isso? Exato porque ele está conseguindo aqui o centro, né? Eu fui com exatidão no ponto requerido. Acertou o alvo. E por que preciso? Porque nas 5 vezes que eu tentei, ou eu não, né? Ou a pessoa que jogou a flecha, as 5 vezes que foram tentadas, conseguiu o quê? Muito próximos. Elas não estão dispersas por aí. Ok? Então, aqui nesse vermelho, exato e preciso. Aqui no laranja, nós temos um resultado preciso. Por quê? As 5 tentativas, tá vendo? Estão bem próximas. Tem uma precisão. Toda vez que eu faço, e faço igual. Mesmo que esse igual seja longe do centro, seja inexato. Correto? O azul, além de estar longe do centro, ele está completamente espalhado. Então, ele é inexato, porque está longe aqui do alvo, do centro. E impreciso, porque cada vez que se tentou, colocou bem longe uma da outra. Agora, o amarelo. Por que ele é exato? Bom, se a gente tirar a média dessa dispersão aqui, ela vai cair aqui próxima do centro. Então, a média é exata. Porém, como se chutou muito longe, tá vendo um do outro? Das 5 vezes que se fez, cada hora fez um resultado diferente, é bastante impreciso. Tá? Então, vamos guardar essa informação, porque isso vai ser uma ferramenta na hora da gente descobrir a parte da incerteza. Ok? Continuar. Outra pergunta que me fazem muito. Mas quando eu faço a incerteza? Bom, que momento da implementação? Eu já faço no início? Já mando agora para o Inmetro a minha incerteza? Como é que eu comparo a minha incerteza com a do outro laboratório? No começo da implementação,
Se você fizer a incerteza, é bem provável que ela vai dar alta. Por quê? Porque não foram feitos. A ISO 17025 é justamente para quê? Para que o laboratório tenha confiança nos seus resultados. Então, o que é preciso fazer antes? Revisar os métodos. Na grande maioria das vezes, quando se revisa o método, se descobre que não se estava utilizando o método que se diz ser o apropriado. Acontece muito, principalmente das traduções em inglês, que a pessoa que traduziu já não traduz como deve ser. Às vezes falta um reagente, às vezes Por quê? Porque às vezes é difícil comprar, ou era difícil comprar naquela época quando o método foi traduzido, e aí simplesmente se omite essa informação na tradução. Okay? Ou é uma etapa que demora muito, então em vez de deixar no banho por 2 horas, decide-se que 45 minutos também está ok. Né? Então, revisar os métodos é fundamental antes de se fazer a incerteza. Corrigir as condições ambientais. Né? No item 5.3 da norma, que se trata das condições ambientais, o que é necessário? Eliminar os interferentes. Então, se você tem, por exemplo, uma balança num lugar que vibra muito, ou na mesma bancada de outros equipamentos que vibram, isso vai dar interferência. Se você medir a incerteza antes de corrigir essas condições ambientais, é bem provável que o resultado vai ficar disperso. Então, a incerteza na hora vai dar mais alta. Né? O mesmo vale para treinar o pessoal. Se o pessoal... Se o pessoal não está treinado, né, ou não agita conforme deve ser o método, ou não tem critério, cada hora agita um tempo, ou uns deixam o pHmetro estabilizando 15 minutos, outros já ligam e já leem. Se não tiver esse treinamento de pessoal, é bem provável que a incerteza vai dar mais alta, porque cada hora o resultado vai dar de um jeito. E também é necessário, antes de fazer a incerteza, calibrar o equipamento. Né? Porque às vezes você está achando que a sua balança está medindo 1, mas na verdade ela está medindo 1,5. Na hora que você comparar os resultados e fizer o cálculo da incerteza, a sua incerteza vai dar bem grande. Né? Então, quando fazer a incerteza? No final, quase no final, quando tiver todo mundo treinado, todos os equipamentos calibrados, todos os padrões já chegaram, as correções ambientais já feitas, esse é o momento de fazer a incerteza, porque você tem mais chance da sua incerteza ser menor. E o que significa incerteza menor? Um melhor resultado, um resultado de qualidade. Tá? Como fazer? O que eu tenho que fazer? Bom, como eu disse, esse vídeo ele não vai dizer exatamente como fazer, porque se eu pegar um único exemplo, ele vai ser muito específico para um tipo de laboratório, tá? O que eu vou indicar aqui são publicações, né, utilizadas e onde vocês encontram. Então, o guia, né, de expressão de incerteza de medição, você encontra no site do Inmetro, tá? O guia Eurachain, você tem que procurar na internet, em alguns sites portugueses tem, mas ele não tem uma tradução ainda oficial por português, até onde eu saiba. Me corrijam, me escrevam aí se eu estiver errada. E o vocabulário internacional de metrologia também se acha na página do Inmetro, tá? Eu, particularmente, prefiro o guia Eurachain ao chamado GUM, tá? É pessoal, eu acho que os exemplos do Eurachain são mais fáceis e a matemática é mais facilitada, assim, é mais explícita e é mais fácil de entender, né? Mas tem muita gente que segue o guia aqui, o GUM. Então, fiquem à vontade, vejam com qual vocês se identificam mais. O requisito da ISO é calcular a incerteza, se possível. Então, não tem um único método certo. O importante é que seja baseado em fatos relevantes, que vocês tenham argumentos fortes para calcular a incerteza daquela maneira e que, de preferência, siga, né, uma dessas normas internacionais que o pessoal já conhece, é mais fácil até de auditar. Ok?
Em outros vídeos a gente vai, né, para o pessoal específico de uma área, aí eu vou liberar o vídeo só para o pessoal específico daquela área, dar exemplos de como calcular a incerteza. Mas basicamente, para vocês não saírem daqui com a sensação de que não sabe nada ainda como e o que fazer na incerteza, eu fiz um resumo um diagrama bem simples, tá? Para dizer como que a gente chega nessa incerteza combinada. Basicamente, a incerteza ela é feita de duas coisas, da parte de exatidão e da parte de precisão. Para conseguir o valor da parte de precisão, o que se faz geralmente? Pega-se um material de referência certificado, um padrão, tá? Por isso que é bom também fazer no final a incerteza, porque o pessoal já está acostumado com esses termos aqui. Então, você pega um material de referência certificado ou um padrão, se não houver material de referência certificado, faz N repetições, né, onde N geralmente é 10 ou 15, e aí você vai ter uma parte do valor da incerteza, referente à precisão. E tem um outro valor que vem da exatidão, ok? Que é de equipamentos e condições ambientais, que vem daquela calibração do equipamento. Então, geralmente você pega os valores que vem no certificado de calibração dos equipamentos e talvez alguns valores, se você achar na literatura, se existir, de como a condição ambiental interfere no seu resultado. Então, essa parte do valor da incerteza é uma parte da exatidão. Você tem que combinar as duas, né? Somar. Só que veja, não é uma soma direta. É isso que tem que ficar claro. Não pegar essa mais essa e ter um valor da incerteza. Existe uma combinação matemática, tá? Numa fórmula que não é tão difícil assim. Você eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada. Então, não é uma fórmula, às vezes ela parece muito grande, do jeito que vem escrito nos guias que eu mostrei, mas ela não é tão difícil assim. E aí se faz essa combinação matemática. Com a combinação matemática da incerteza que vem da parte de precisão e da incerteza que vem da parte de exatidão, a gente chega então no valor de incerteza combinada, tá? Então, esse slide aqui é mais para vocês terem ideia do que é o cálculo da incerteza. Bom, eu vou ficando por aqui e gostaria de pedir que vocês comentem esse vídeo, deixem suas dúvidas, quais são as suas principais inquietações em relação ao tema e outros também, se vocês quiserem questionar. No nosso site, www.sustentarebrasil.com.br, vocês encontram outros vídeos, entrevistas sobre a implementação da ISO 17025. É isso. Obrigada!